ser que, entretanto, chegue mais gente com este percalço. É natural que alguns, entretanto, tenham desistido, não é? De tentar, ao fim de um certo tempo. Ora, então, dando início, renovo novamente os desejos de boa tarde a todos. A sessão de hoje é uma sessão que está enquadrada no curso de mestrado em promoção da saúde, sendo um curso que assenta no valor da saúde como um direito humano fundamental e que assume a saúde na sua acessão mais global e compreensiva. É para nós um gosto muito grande podermos contar com a sessão que preparamos para hoje. A pandemia que assola o mundo trouxe para o dia-a-dia de todos um conjunto de novos desafios, estando a saúde mental naturalmente entre eles, e se é verdade que vamos ouvindo diariamente várias vozes a enfatizarem as preocupações atuais e futuras com a saúde mental das populações, temos ouvido bastante menos falar sobre o que se tem feito para responder a este tipo de necessidades ao nível da saúde mental. E, portanto, será exatamente a respeito disto que os nossos convidados vêm trazer um testemunho. Eu passarei exatamente a apresentar os nossos convidados. Na Escola Nacional de Saúde Pública, juntos numa das nossas salas de aula, temos a doutora Teresa Maia, que é psiquiatra, coordenadora de saúde mental da ARS-LVT e professora da Escola Nacional de Saúde Pública, o Dr. Henrique Barreto, psicólogo do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, o Dr. António Martins, diretor executivo do ACES Oeste Sul, a doutora Margarida Mota, psicóloga do INEM, e finalmente temos a doutora Isabel Pinto, presidente do Conselho Clínico do ACES Arrábida. Eu quero naturalmente agradecer e cumprimentar cada um de vós, agradecendo muito a vossa presença e disponibilidade por partilharem connosco este testemunho, na expectativa, naturalmente, de que nos possa deixar uma mensagem de esperança. Quero também deixar uma palavra especial à professora Teresa Maia, que foi a organizadora deste painel e deste momento, que é um gosto para todos nós. A todos os que ainda conseguiram juntar-se a nós, depois de muita persistência para conseguirem efetivamente chegar à sessão, dizer-vos que teremos então agora uma apresentação dos nossos convidados e depois naturalmente temos um período de discussão no qual gostaríamos de contar com os vossos comentários, questões, reflexões. E portanto passo então a palavra para o vosso lado, agradecendo novamente o estarem connosco. Teresa. Ok, muito obrigada, professora Ana Rita Góis, e boa tarde a todos. Alguns dos alunos eram já meus conhecidos quando fomos interrompidos por esta pandemia. Portanto, quero cumprimentar-vos a todos, aos alunos do mestrado de promoção da saúde e aos outros alunos e a outras pessoas que se ouviram juntar a esta apresentação. Esta ideia foi uma ideia que surgiu em conversa com a professora Ana Rita Góis e com a professora Isabel Loureiro. No fundo, aquilo que sentimos a certa altura era que, estando nós no meio desta pandemia, era um assunto incontornável e, pelo contrário, era importante podermos explicar aqui aos alunos, à escola, aquilo que nesta altura está em curso. E, portanto, é nesse sentido que estão aqui reunidas estas pessoas, que são quem? São as pessoas que constituem o gabinete de crise de intervenção em saúde mental na região de Lisboa e Val do Tejo. Portanto, somos nós que coordenamos a intervenção em saúde mental nesta região e, portanto, é sobre isso mesmo que vamos falar. Eu agora vou expor a apresentação. Aí, exatamente. Penso que vocês estão a ver, estão a ver? Estão a ver a apresentação? Então, sim, Isabel, sim, ok, sim senhor, pronto, então. Ok, então isto é no fundo um breve, um sumário daquilo que nós vamos falar, vamos caracterizar de uma forma breve aquilo que é a região de Lisboa e Val do Tejo, tendo em conta que temos aqui vários alunos que são inclusivamente de outros países. É importante explicarmos que no país existem 5 regiões, portanto, Norte, Centro, Lisboa e Val do Tejo,
Alentejo e Algarve. E, portanto, houve uma intervenção nas 5 regiões, nós vamos descrever, com os mesmos princípios, mas vamos descrever aquilo que foi a intervenção na região de Lisboa e Val do Tejo, que é a nossa região. Vamos depois explicar um pouco como é que foi feita, como é que foi implementada esta intervenção em 2 partes. Vamos definir aquilo que são as funções e responsabilidade que tiveram nesta intervenção os cuidados de saúde primários, o Serviço de Psiquiatria e o INEM, e depois falar sobre aspectos que têm a ver com a formação, com a comunicação, com a intervenção, a coordenação e algumas notas também sobre o futuro e sobre o balanço que fazemos sobre tudo aquilo que tem vindo a acontecer. Muito boa tarde a todos. Consideramos que era bastante pertinente fazer esta introdução para explicar um bocadinho como é que funciona a saúde aqui em Portugal e nomeadamente no continente, porque as regiões autónomas é de uma forma diferente e é desconcentrado nas próprias regiões administrativas dos Açores da Madeira. Portanto, a nível continental temos efetivamente as tais 3 regiões, a RS Norte, Centro, Lisboa, Val do Tejo, Alentejo e Algarve, sendo que nesse slide consegue ver o peso em termos de número de habitantes de cada uma delas, sendo que a RS Lisboa e Val do Tejo, que é aquela que nós vamos ter aqui o maior enfoque, tem um peso de 36%, portanto, cerca de 3,6 milhões de habitantes. Dentro de cada região, portanto, isto também pode ser caracterizado aqui em termos de percentagem dos habitantes, as regiões não têm todos o mesmo peso, mais de 50%, de 56% estão concentrados na Grande Lisboa, digamos assim, 21% na Península de Setúbal, 10% no Oeste, 7% na Lesíria do Tejo e 6% no Médio Tejo. Pode passar. Portanto, em termos de agrupamentos, a divisão que está feita, em termos de agrupamentos de centros de saúde, nós temos 15 agrupamentos na nossa região. Já foi uma segunda reformulação administrativa, que anteriormente eram 20 ou 21, e agora, ou 22, eram 22, passou para 15. E temos aí efetivamente a sua distribuição, desde lá pelo litoral, há acesso oeste-norte, oeste-sul, Sintra, Cascais, e depois do outro lado, Médio Tejo, Lesírio do Tejo, Estuário do Tejo e a Rábida cá em baixo e o Arco Ribeirinho. Depois dentro da zona, digamos, de Lisboa, temos Dores de Odivelas, Sintra, Amadora, Lisboa a Norte, Lisboa Central e depois Lisboa Ocidental e Oeiras. Estes agrupamentos foram criados um bocadinho no sentido de fazer um bocadinho o casamento dos cuidados primários com as unidades hospitalares, se bem que depois a política de saúde mudou um bocadinho do hospital de referência para termos acesso a todos, mas inicialmente esta configuração, cada ACES corresponderia a um hospital, eventualmente a mais nestes concretamente de Lisboa. Portanto, se virem aqui, isto é a distribuição dos hospitais da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, em que em Lisboa efetivamente há aqui estes 4 hospitais, o Centro Hospitalar de Lisboa Norte, mais conhecido talvez pelo de Santa Maria, que tem mais peso, mas também aqui o Convento de Cabral, o Centro Hospitalar de Lisboa Central, grosso modo de São José, mais 2 ou 3, o Psiquiátrico de Lisboa e o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, o XLO, que tem o Egas Muniz e tem o São Francisco e Santa Cruz, exatamente. Depois, na margem sul, temos o Centro Hospitalar de Setúbal, temos o Barreiro Montijo e o Garcia de Horta. Depois, Cascais, que é o Dr. José de Almeida, o Hospital Fernando da Fonseca, que é em Sintra, portanto, o 6, 7 que é o Brito Lisanjo, que é em Loures, depois temos 8 Vila Franca, 9 Médio Tejo, são 3, não, o 9 o HDS, portanto o Hospital Distrital de Santarém, o 10 que é do Oeste, tem 3 unidades, Peniche, Torres e Caldas, e 11 que tem também 3 unidades, que é Brantes, Tomaro e, estão a falhar aqui mas são 3, que é o Torres Novas, que é o Médio Tejo. Agora,
Então, como vocês veem, portanto, é uma região muito grande, não é? No fundo tem 15 ACs, que são os cuidados de saúde primários, 13 serviços de psiquiatria, sediados em vários hospitais, e é uma região, na verdade, muito grande. E o grande desafio foi, na verdade, criar uma forma de intervenção que pudesse ser coordenada, estruturada e simultânea, no fundo estávamos a responder a uma situação muito emergente em toda esta região. E portanto aquilo que aconteceu foi que este grupo, que aqui está, portanto iniciou funções e a 15 de março foi ativada aquilo que é a intervenção em saúde mental em contexto de catástrofe, que é regulada, sem entrar aqui entrar em muitos detalhes, é regulada por um despacho que foi produzido na sequência dos incêndios, dos grandes incêndios que houve em 2018, houve um grupo de trabalho alargado com pessoas de vários grupos profissionais, de várias áreas, que organizaram este despacho que diz como é que a intervenção é feita. Define uma intervenção e um tipo de metodologia. Portanto, no dia 15 nós explotámos isto, esta organização assenta naquilo que é a resposta articulada dos cuidados de saúde primários e dos serviços locais de saúde mental, o serviço de psiquiatria. Tem uma comissão coordenadora, a comissão coordenadora, quem preside esta comissão é o Dr. Luís Pisco, presidente da ARS, eu própria como coordenadora regional de saúde mental da região do Val do Tejo, e depois tem pessoas que fazem parte dos cuidados de saúde primários, neste caso o Dr. António Martins, Dr. Isabel Pinto, tem cargos inclusive de coordenação, uma médica de saúde pública, um psicólogo, Dr. Henrique Barreto, e outra psicóloga do INEM, a Dra. Margarida Mota. Cá estamos nós, nas nossas várias reuniões, que passámos a ter obviamente reuniões por Teams, pelas várias plataformas, como forma de na verdade nos encontrarmos e de conseguirmos falar sobre tudo aquilo que era importante se decidir. Em cada ACES há uma comissão coordenadora que é constituída por um diretor executivo, pelo diretor executivo, pelo presidente do Conselho Clínico, pelo delegado de saúde e que engloba também sempre um médico, um enfermeiro, uma assistente social e um psicólogo. Em cada serviço de psiquiatria há também um grupo que coordena, que é um psiquiatra que em geral é o diretor de serviço, um enfermeiro que em geral é a enfermeira-chefe, um psicólogo, coordenador da unidade de psicologia e uma assistente social. E portanto cada uma destas grupos coordenadores tem uma série de funções como vocês vão ver. E portanto cada uma destas coordenações, quer nos serviços de psiquiatria, quer nos cuidados de saúde primários, tem que por um lado coordenar a intervenção destes grupos, quer por outro lado articular-se com o gabinete de crise e articularem-se uns com os outros. Portanto, aquilo que aconteceu a 15 de março é que foi ativada. Tá? Estão-me a ouvir bem, não estão? Alguém tem o microfone ligado, a gente pede se calhar para desligar o microfone, para se ouvir melhor. Pronto, portanto, muito daquilo que foi feito utilizando grupos de WhatsApp, foi criado um grupo WhatsApp para os diretores de serviço de psiquiatria, um grupo WhatsApp para os diretores dos ACs, um grupo de WhatsApp para nós próprios, e foi assim que nós começámos a de uma forma coordenada iniciar a intervenção de acordo com este despacho. Vou passar agora aqui a palavra ao meu colega António Martins para falar sobre a intervenção do ACs. Bom, as funções e as responsabilidades do ACS têm, portanto, a responsabilidade de uma primeira abordagem à população, nomeadamente a pessoas com quadros ligeiros a moderados de perturbação psicológica em função dos recursos existentes. A realidade de cada ACS é um bocadinho diferente nestes 15, como devem calcular, e alguns até conhecer. A prestação de cuidados aos doentes mais vulneráveis, nomeadamente idosos, garantindo apoio emocional, alimentação e medicamentos, apoio telefónico a pessoas em quarentena e internamento domiciliário. É também garantido o apoio aos familiares de doentes infectados, sempre que solicitado. Apoio a profissionais nas áreas dedicadas Covid, os chamados ADCs, a criação de linhas telefónicas de apoio a utentes e funcionários, implementação de estratégias de prevenção do stress e do burnout nos funcionários, e também o reforço do ensino das medidas de proteção, lavagem de mãos e da relevância de sinalizar junto da equipa a ocorrência de sintomatologia suspeita, nomeadamente febre ou sintomas respiratórios. Foi implementada em todos os ACES da região a teleconsulta, a consulta telefónica não presencial, através de telemóveis próprios e até de prescrição medicamentosa, facilitando o acompanhamento destes doentes e a segurança dos profissionais, em que uma parte é realizada no teletrabalho, de forma a diminuir o risco de infecção.
Nos serviços locais de saúde mental, a grande preocupação foi, de uma forma muito rápida, garantir cuidados às pessoas com doenças mais graves, com doenças psiquiátricas mais graves, por se perceber que eram pessoas muito vulneráveis e que neste contexto podiam descompensar ou podiam não ser assegurados uma série de cuidados. As equipas dividiram-se em espelho e as equipas nos serviços de psiquiatria, nas suas várias unidades, e tiveram imediatamente esta atitude de agarrar os doentes mais graves, portanto, garantir a medicação, garantir o acompanhamento, assegurando, por exemplo, também até visitas domiciliárias, ensinar também uma série de medidas de proteção a estes doentes, de forma a garantir que eles estivessem protegidos em relação ao Covid. Suspendemos, obviamente, uma série de intervenções que implicavam um maior risco de contágio, nomeadamente coisas que tinham a ver, por exemplo, com o hospital de dia, mas nos hospitais reforçou-se o apoio a doentes internados noutros serviços, nomeadamente doentes que pudessem estar infectados com Covid também. Garantiu-se o apoio aos familiares e desenvolveu-se de uma forma também muito significativa o teletrabalho, portanto, telefonou-se a uma série de pessoas, houve pessoas que continuaram mesmo assim a ser vistas em presença física, mas muitos dos contactos passaram a ser feitos por teletrabalho. Em relação ao apoio emocional, vou passar aqui a palavra agora à doutora Isabel Pinto. Estou da outra margem do campo. Isto tudo da saúde mental e de estarmos aqui a falar nos ACES e na saúde local de saúde mental, nos serviços locais de saúde mental, nunca poderiam estar divididos, têm sempre que estar unidos. Há funções e responsabilidades que são conjuntas, nomeadamente o apoio emocional aos profissionais de saúde. E todos nós, tanto os hospitais como os ACES, a prestar um apoio emocional através da criação de linhas telefónicas de apoio e através da implementação de estratégias de prevenção de stress e de burnout, que já vamos falar mais à frente. Constituíram-se equipas multidisciplinares que na saúde mental têm mesmo que ser multidisciplinares. Constituíram internamente por cada ACES e cada serviço local de saúde mental uma forma de referenciação. E a intervenção foi sempre a recomendada pela Organização Mundial de Saúde num guia que eles produziram, que é o Psychological First Aid Guide of Field Workers. Pode passar, Dom. Isto é um exemplo da articulação no ACES Rábida entre o ACES e o Serviço Local de Saúde Mental, em que foi constituída uma linha de apoio da psiquiatria do hospital para uma consultadoria de psiquiatria para os médicos de família. E era uma linha de apoio que poderia ser via telefone, telefonicamente falando, ou mesmo via WhatsApp. Não só para os utentes que necessitassem deste apoio, mas também para os próprios profissionais que pudessem necessitar de algum apoio psiquiátrico. Nós no INEM, e de encontro a esta necessidade de apoio e estando atentos àquilo que são as necessidades dos profissionais de saúde, que já têm por si um conjunto de fatores de risco associados no contexto do trabalho, mas sabendo que neste momento, em contexto de pandemia, a percepção de vulnerabilidade e, portanto, de maior risco de desenvolvimento de determinados sintomas e reações, desenvolvemos a nível nacional um apoio aos profissionais, portanto, específico, portanto um grupo, uma task force específica para os profissionais e, portanto, em Lisboa eu e outra colega ficamos a apoiar os profissionais de Lisboa, mas para perceberem também a necessidade, e que foi também muito importante em termos de apoio do gabinete para referenciação de situações que nós identificamos como necessidade de apoio psiquiátrico. Mantivemos a nossa intervenção de via linha 112 e, portanto, suspendemos provisoriamente e, portanto, já retomamos aquilo que é o nosso apoio de rua, mas mantivemos aquilo que é o apoio nos centros de orientação de doentes urgentes, apoio a pedidos que nos chegaram, de situações específicas sinalizadas pelas nossas equipas de colheita através da Sala de Situação Nacional do INEM e que necessitavam, tanto apoio e intervenção na nossa área, e depois duas áreas específicas que tivemos também, que foi o apoio no caso de intérprete de língua gestual, porque percebemos que os EPIs retiram aquilo que é a facilidade na intervenção com as pessoas, com os utentes ou com os doentes, e depois a designação também de um focal point que nos pudesse articular em termos da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica e proteção às vítimas de tráfico de seres humanos.
Desenvolvemos um conjunto de folhetos psicoeducativos distribuídos e são disponibilizados na página online do INEM, e também, e relativamente ao apoio psicossocial dos profissionais, em cada uma das nossas zonas de intervenção, números específicos que os profissionais poderiam usar ou a disponibilização de um e-mail específico que podiam pedir ajuda. Em relação à psiquiatria de infância e da adolescência, a estratégia foi a mesma, portanto, ou seja, houve também aquilo que se escreveu em relação aos cuidados primários, aos serviços de psiquiatria de infância e da adolescência, a estratégia foi a mesma e criou-se também um grupo WhatsApp para as coordenações dos serviços ou das unidades de pedopsiquiatria. Foi enviada então a 15 de março, para além de ser enviada uma série de informação, quer aos ACs, quer aos cuidados primários, foi também enviada esta indicação clara de que tinha que haver uma articulação e, portanto, que cada diretor de serviço de psiquiatria tinha que contactar a direção do ACs da sua zona de influência para partilharem recursos e articularem estratégias neste contexto. Continuamos, boa tarde a todas. É um prazer estarmos aqui. E continuando, o que vem aí é o manual dos primeiros cuidados psicológicos, o módulo de formação, que tem como base aquele link que vocês veem, que foi emitido e foi traduzido em várias línguas, entre as quais o português. Como formação, foi feita uma intervenção de apoio enviado a todos os diretores de serviço e de ACES, foi enviado esta primeira formação para começarem a ter conhecimento daquilo que viria mais à frente, e o que viria mais à frente foi exatamente a formação dada aqui por uma colega nossa do Amadora Sintra, Teresa, que se chama? Doutora Mónica Loureiro. As fotografias são aqui da nossa fotojornalista, a professora Teresa Maia, já agora, mas pronto, foi no Amadora Sintra, uma primeira reunião por Teams, foi a primeira vez que eu vi o Teams a funcionar, e uma excelente formação, dada várias vezes pela nossa colega, e neste caso específico, aos nossos colegas dos ACs. Posteriormente, e a pedido de alguns colegas, alguns médicos, foi feita uma tradução aqui pelo nosso grupo, tendo como base um texto da Cruz Vermelha Internacional, algumas guidelines para os médicos de família. No fundo é uma entrevista, um guião de entrevista telefónica, onde tem naturalmente uma particular incidência a nossa parte, a parte da saúde mental. Foram também realizados 3 vídeos, logo no início dos inícios. O da esquerda, espero não me enganar, um vídeo dirigido aos dirigentes, certo? No centro, aos técnicos de saúde, aos profissionais de saúde, e aqui mais em baixo, um vídeo dirigido à população em geral. Ao nível da comunicação, a professora Teresa já falou há bocado, mas cá está. A comunicação, foram criados vários grupos WhatsApp, e vocês aqui poderão perceber que houve vários níveis de intervenção. Diretores de serviço de psiquiatria, outro grupo para os diretores dos ACs, outro grupo WhatsApp específico para os colegas dos núcleos locais, e foi também solicitado aos diretores dos serviços locais de saúde mental e dos respectivos ACs que tivessem um contacto privilegiado entre eles, como é natural. Este aspecto da comunicação é um aspecto que nós gostamos de realçar, porque na verdade houve aqui uma série de coisas que correram desta forma, porque estamos numa era da tecnologia, numa era da comunicação, e é fácil falarmos uns com os outros utilizando estes meios. Pensámos muitas vezes que as coisas piores podiam acontecer, a haver um crash informático, ou o WhatsApp desaparecer, ou o que quer que seja, porque isso permitiu na verdade esta informação muito rápida, não é? E permitiu uma mudança muito rápida naquilo que as pessoas estavam a fazer e de uma forma concertada. É dos aspectos mais interessantes, nos farão pensar quando comparamos se calhar com outras pandemias que assolaram o planeta noutras alturas em que isto não acontecia.
Portanto, foi outro aspecto que aconteceu, falando até agora muito aquilo que foi o papel dos ACs, dos Serviços Locais de Saúde Mental, da articulação entre eles, e depois tivemos aqui muitos parceiros fundamentais, por um lado, quer a nível local, de cada ACES ou de cada Serviço de Psiquiatria, e por outro lado, a nível regional. Ou seja, portanto, a nível de cada serviço, o que se pretendeu foi que cada serviço ou cada agrupamento de centros de saúde se articulasse com as suas câmaras, as suas juntas de freguesia, com as estruturas, com as respostas que existem na sua área de intervenção, com as equipas de tratamento no caso das pessoas com toxicodependência, com as equipas de prevenção que no fundo trabalham na área da violência doméstica e dos núcleos hospitalares e não só nos cuidados primários de apoio a crianças e jovens em risco, e portanto que a nível local cada serviço contactasse os seus parceiros e dissesse, por um lado, estamos aqui, estamos a trabalhar, estamos ativos, mas por outro lado também contamos convosco e o que é que podemos fazer em conjunto. A nível regional, tivemos também, ainda a nível local, tivemos o contacto com os NEPISA. Para quem não sabe, os NEPISA são os núcleos de intervenção, de planeamento de intervenção com sem-abrigo, não é? Que existem vários a nível da região de Lisboa e Vale do Tejo, assim como as equipas que tratam toxicodependentes. Portanto, se por um lado foi feita uma coordenação local, foi também feita uma articulação a nível regional, com quem coordena a estratégia dos sem-abrigo, por um lado, e por outro lado quem coordena esta área das dependências. Uma das coisas que fez, por exemplo, em relação aos sem-abrigo foi combinado que, à medida que abria cada uma das estruturas para acolher sem-abrigo, havia um contacto que era sempre feito com um serviço de psiquiatria que destacava alguém que pudesse dar apoio se fosse necessário, ou alguém da área das dependências, no fundo com o mesmo objetivo também. A nível regional foram feitos contactos com a coordenação regional da intervenção a nível da violência doméstica e também dos maus tratos às crianças, da proteção civil, de ordens profissionais pedindo apoio em relação a várias coisas que estavam a acontecer, da coordenação regional de saúde pública, que teve aqui obviamente um papel fulcral de coordenação de tudo isto e com quem nós também nos articulamos, e foi enviado um e-mail a todos os parceiros do Conselho Regional de Saúde Mental, que é uma estrutura no fundo que agrega todos os parceiros que têm influência naquilo que é a saúde mental numa determinada região. No início dos inícios, solicitámos a todos os ACES e hospitais que nos fizessem um documento organizador e adaptado, obviamente, a cada um dos ACES e hospitais, planos de intervenção. Os próximos 3 slides que vamos mostrar têm a ver exatamente com esses planos. Os colegas, tudo isto foi feito por cada um dos ACES e são fluxogramas. Este primeiro que nós vemos aqui, que é do ACES da Arrábida, demonstra a preocupação que desde cedo cada ACES, e é hospital, mas pronto, aqui nestes primeiros slides os ACES, cada ACES teve em relação aos funcionários e sempre em articulação com os hospitais. Se calhar não se vê muito bem, mas do lado esquerdo está o Centro Hospitalar de Setúbal e, portanto, o papel do Centro Hospitalar de Setúbal, os contactos do Centro Hospitalar de Setúbal, e do lado direito estão os ACES, do ACES neste caso da Arrábida. Próximo. Desculpa. Aqui há uma particularidade isto que continua a ver, são os ADCs, não é? Os covidários, como se diz, e houve uma preocupação de cada núcleo de crise de acompanhar os colegas que por lá trabalham. Este é um exemplo de um fluxograma do ACES do Oeste-Sul, e como veem, tudo muito bem planeadinho, com sim, não, o que é que acontece, para onde é que vai, onde fica. Ao lado direito, as colegas responsáveis pelo acompanhamento, na sua maioria psicólogos, porque assim se proporcionou nesta pandemia, mas houve vários técnicos a intervir, não só a psicologia, houve também a medicina, como é óbvio, mas não só, e a seguir, aqui está, é de propósito, este slide está muito carregado, mas porque de facto é de uma complexidade. Este aqui diz respeito ao ACES da Almada Seixal,
em como podem ver, em relação aos utentes, portanto o apoio aos utentes, as várias valências, para além da medicina, claro está, que estão englobadas: fisioterapia, nutrição, psicologia clínica, saúde oral, e a outra que eu agora não estou a ver, mas pronto, mas vocês conseguem. Serviço social, exatamente, serviço social, obrigado. E como vêem, é uma equipa multidisciplinar e que trabalha a vários níveis. Mais à frente. Aqui temos mais um entrosamento, um exemplo de entrosamento entre os ACES e os hospitais, neste caso ao nível de ajuda mútua dos funcionários, isto é, isto diz respeito ao meu ACES e ao meu hospital. Caso seja necessário, nós poderemos, como funcionários, recorrer aos colegas do ACES e vice-versa, os colegas dos ACES podem recorrer aos nossos serviços no hospital. Aqui é um exemplo da intervenção que foi feita, generalizada, eu tive acesso a este, mas eu sei que há vários, do nosso hospital de Sló, a linha de apoio que foi criada, e não só, ao vosso lado esquerdo poderão ver algumas medidas que os técnicos poderão ter enquanto estão a trabalhar, enquanto estão no ofício. Vou passar aqui. Isabel? Tudo um bocadinho porquê. Não só, como já perceberam, nós somos mesmo uma equipa multidisciplinar, estamos todos a falar, todos participamos. O mesmo nós quisemos fazer também, e o mesmo foi feito a nível dos ACES e dos hospitais. E porquê também é importante este apoio emocional aos profissionais de saúde? Porque a própria natureza de todas estas vivências traumáticas, psicológicas e todas as perturbações que são concomitantes dos riscos associados, ficamos aqui com uma preocupação, com um foco muito vincado no trabalho em rede, num trabalho multidisciplinar e multissetorial. Estes dois exemplos que vocês estão aí a ver são dois cartazes que foram realizados pela nossa equipa também, mas uma para o hospital e uma para o ACES, onde podemos mostrar a todos os profissionais quais eram os números. Estes cartazes estavam fixados das unidades também, foram enviados por e-mail para os profissionais para conseguir ser fácil o acesso. Próxima, se faz favor, doutora Teresa. Quais foram os grandes desafios, ou quais são ainda os grandes desafios e as grandes dificuldades dos profissionais de saúde? E aqui, profissionais de saúde, estamos a falar de todos, desde o auxiliar de limpeza até ao diretor executivo, passando por fisioterapeutas, higienistas orais, psicólogos, enfim. Todos nós temos medo de infecção pela elevada exposição. Todos nós temos um elevado medo de ser o veículo de transmissão para todos os familiares e para os nossos amigos. Uma sensação de insegurança no trabalho, nós não sabemos se estamos protegidos ou não. Temos uma culpabilização de não conseguirmos conciliar todos os nossos papéis, profissionais de saúde, de mãe, de pai, de amigo, estarmos com uma exaustão física, o excesso de trabalho, o não cuidar, uma sobrecarga emocional, uma dificuldade de gerir o mal-estar, tanto nosso como dos próprios colegas do lado, como dos próprios profissionais, dos utentes, a pressão de não termos tempo para gerir as nossas tarefas e não gerir os nossos recursos, os dilemas éticos pela eventualidade de necessidade de racionalização da oferta de cuidados, a necessidade de gerir as falhas de comunicação e desinformação, que nesta fase da comunicação não só tem as vantagens, como disse a professora Teresa e muito bem, de facilmente comunicarmos, mas também tem a desvantagem de termos as fake news. E em caso de Covid, as fake news são muito mais do que as verdadeiras notícias. E depois o estigma e discriminação social, caso sejamos infectados, o facto de estarmos, e todos nós vimos as notícias em Espanha, que todos os profissionais de saúde eram ou foram numa fase final discriminados, que não puderam entrar em casa, porque os carros eram vandalizados e enfim. Próximo. Mas não só nos preocupámos com o apoio emocional aos profissionais, também nos preocupámos com o apoio emocional aos utentes e aos seus familiares. Porquê? Por causa da vulnerabilidade que todos eles têm. E a vulnerabilidade não é nada mais, nada menos do que a condição interna de um sujeito ou grupo que está exposto a uma ameaça e a um evento traumático.
tivemos que reconhecer estas diferenças de vulnerabilidade, porque estamos a falar desde crianças a idosos. E estes foram aqueles com que tivemos que nos preocupar mais, porque estes sim têm dificuldades em reconstruir os seus meios de subsistência e apoio social após a crise. Próxima. Doutora Teresa. Somos nós novamente, no fundo é para falar um bocadinho aqui sobre como é que foi feita a coordenação de tudo isto, não é? Portanto, houve este grupo que foi coordenando aquilo que ia acontecendo nas suas várias áreas, não é? De uma forma concertada, com a direção da própria ARS, não é? Está a doutora Laura Silveira atrás das vossas imagens, está o doutor Luís Pisco, portanto sentimos sempre aqui um apoio grande para podermos ir avançando naquilo que pretendíamos fazer. Houve uma coordenação a nível do que se ia fazendo a nível dos ACs, uma coordenação a nível do que se ia fazendo nos serviços locais de saúde mental. Tivemos a ver com a organização das pessoas, com a tradução, o material que devia ser utilizado, com o modelo, como vocês viram, em termos, por exemplo, de intervenção, qual era o modelo que devia ser utilizado, pedindo para que nos enviassem aquilo que eram os projetos de intervenção dos vários núcleos, a nível dos serviços de psiquiatria, definindo regras na forma como os serviços se organizavam, regras de boas práticas nos internamentos de psiquiatria, por exemplo, entre urgências. Tudo isto acabou por dar aquilo que foram as recomendações para, por exemplo, o serviço de psiquiatria na região de Lisboa e Val do Tejo, e que mais tarde acabaram por dar origem àquilo que é a norma da DGS. Houve aqui um papel importante também do Gabinete de Apoio Técnico de Saúde Mental da região, portanto é um grupo de pessoas que trabalham comigo ao longo do ano na região de Lisboa e Val do Tejo. Uns ficaram responsáveis por coordenar as estratégias que tinham a ver com os sem-abrigo, outros por coordenar aquilo que tinha mais a ver com a pedopsiquiatria, outras pessoas com o que tinha a ver com os contactos. Outro aspecto muito importante teve a ver com o acompanhamento de grandes estruturas psiquiátricas, porque no fundo são estruturas que têm o maior risco de desenvolvimento de quadros de contágio, aliás, como aconteceu. Isto são os colegas desse mesmo grupo, e só para explicar que no fundo houve muita gente que tem estado envolvida em tudo isto. Um acompanhamento de grandes estruturas psiquiátricas, estamos a falar de estruturas como a Casa de Saúde da Idanha, do Telhal, Santa Rosa Lima, muitas delas tiveram grande número de pessoas infectadas e, portanto, houve um trabalho muito grande de proximidade em relação a essas estruturas. Foi feita também a articulação com a saúde pública, a doutora Mário Durval, a doutora Ernesto Correia, com tentar encontrar recursos e melhores respostas para os problemas que iam sendo identificados. Outras estruturas como o Centro Social do Pisão, a Clínica da Parede, o próprio Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, portanto, pelas suas especificidades. Esta estratégia que aqui estamos a descrever foi uma estratégia que foi comum nos seus princípios, embora possa ter havido algumas diferenças, mas os princípios eram os mesmos nas 5 regiões. A cada um deles houve um coordenador regional, mesmo no fundo aqueles são os meus colegas também nas outras coordenações regionais, e que teve um acompanhamento também muito importante feito pelo professor Miguel Xavier, coordenador do Programa Nacional de Saúde Mental. E aqui também houve um grupo WhatsApp que permitiu que essas pessoas tentassem concertar as intervenções nas várias regiões. Aqui temos as fotografias dos 5 coordenadores regionais, portanto no Alentejo, no Norte, no Centro, no Algarve e em Lisboa e Val do Tejo, do professor Miguel Xavier, que aqui aparece já numa das nossas regiões, numa das nossas reuniões novamente pelo Teams, e que culminaram no dia 3 de abril, começámos a ter reuniões regulares também com o Ministério da Saúde e com a Direção-Geral de Saúde. Foi um momento muito importante porque passámos a ter aqui também um outro nível em termos daquilo que eram decisões que iam sendo tomadas e permitiram no fundo criar também outro tipo de soluções. Houve várias reuniões que continuaram pelo Teams, uma reunião, por exemplo, com os núcleos locais de crise a nível dos ACs, outras reuniões com os diretores de serviço de psiquiatria, com os diretores da PEDO, sobre várias questões que foram surgindo. Criou-se uma norma da DGS sobre saúde mental que descreve a forma de intervenção e depois tem muito a ver com as regras de organização que devem existir no serviço de psiquiatria, de forma sempre a assegurar cuidados e, por outro lado, proteger os doentes e os próprios profissionais do risco de infecção, tendo em conta as especificidades dos serviços de saúde mental. E no dia 8 de maio houve uma reunião, a Ministra da Saúde reuniu com todos os conselhos de administração
onde existe, dos hospitais onde existem serviços de psiquiatria a nível de todo o país, não é? No fundo alertando para as regras que vão ser cumpridas a nível dos serviços de psiquiatria. Foi construído também um site que vocês todos podem consultar do Programa Nacional para a Saúde Mental, no site da DGS, com uma série de aspectos específicos e que descrevem também esta forma de intervenção, com uma série de informação importante para o público em geral e para os profissionais, onde há também um filme muito bonito que vale a pena verem, onde aparecemos nós, embora disfarçados, em vários contextos, portanto, no fundo, tudo aquilo que são os vários profissionais, de todos os grupos profissionais, de uma forma conjunta, fizeram uma intervenção em saúde mental, desde os auxiliares, os assistentes operacionais, os psicólogos, os enfermeiros, os médicos, os assistentes sociais, terapeutas e por aí fora. Pronto. O que é que foi interessante, tudo isto foi desenvolvido e a certa altura tivemos a confirmação que estávamos a fazer aquilo que estava certo. Houve este documento, que é um documento que eu recomendo, é um documento que foi publicado pelas Nações Unidas e em relação ao qual o Dr. António Guterres deu também deu visibilidade a este documento ao falar sobre a relevância que é, neste contexto desta pandemia, a intervenção em saúde mental. De uma forma sintética, ele fala sobre a importância que é haver uma estratégia social global, promovendo, protegendo, assegurando os cuidados de saúde mental para a população em geral, realçando a importância de garantir os cuidados de saúde mental neste contexto, por um lado, às pessoas em geral, à população em geral, e por outro lado, às pessoas com doenças mentais mais graves. Realça a importância de não ser apenas uma estratégia de intervenção dos serviços de saúde, mas ser uma intervenção que tem que ser global, reforçando a coesão social, diminuindo o isolamento, garantindo que não há discriminação no acesso aos cuidados de pessoas com vários tipos de patologias e promovendo novas tecnologias, como aconteceu com o teletrabalho. E diz uma coisa muito interessante, diz que é importante desde já começarmos a pensar no que aí vem, ou seja, uma coisa foi um choque inicial que implicou estas respostas rápidas, outra coisa é prepararmos para o que aí vem em termos de saúde mental. Temos a noção de que há uma enorme crise económica que está a surgir e que vai ter um impacto brutal em termos de saúde mental. E que é importante aproveitar este contexto para nos reorganizarmos e para se implementarem as reformas que estão muitas vezes prometidas desde há muito em saúde mental e que não acontecem, aproveitarmos este momento para catalisar essas reformas e implementarmos estratégias nacionais que promovam cuidados na comunidade, cuidados de proximidade e que promovam, este aspecto é muito importante, a articulação entre a saúde e a intervenção social. Sabemos que ou há medidas de proteção social ou a saúde nunca conseguirá dar a resposta que é necessária dar. Passar 1h30, muito bem. Alguém está por aí a falar ao mesmo tempo e, portanto, se calhar podíamos baixar os microfones para continuarmos a falar. Ok? Bom, qual é então o nosso balanço? O nosso balanço é que houve uma resposta boa, muito boa, do Serviço Nacional de Saúde em termos da saúde mental, uma resposta concertada dos serviços de psiquiatria e dos cuidados primários. Portanto, cada um destes, por um lado separadamente e por outro lado de uma forma articulada e concertada, que se conseguiram organizar de uma forma rápida, que sabemos que existe uma percentagem elevada de pessoas que têm sintomas neste momento, o que não quer dizer que venham a desenvolver doença. Este aspecto é importante porque sabemos que a saúde mental depende de um balanço entre fatores de risco e fatores protetores. O facto das pessoas nesta altura estarem ansiosas, terem insónias, não quer dizer que vão todas desenvolver doenças psiquiátricas. Se estivermos a falar de um período que não é muito longo, se as pessoas tiverem outros fatores protetores, sabemos que estas doenças não se estruturam, mas também sabemos que se isso não acontecer e sobretudo se surgirem outro tipo de problemas mais estruturais e que vão condicionar a saúde das pessoas, aí sim vamos ter na verdade uma porcentagem grande da população com outro tipo de quadros mais difíceis na verdade de resolver. Temos grandes desafios nesta altura, como conseguir reorganizar, recuperar a atividade normal, digamos assim, recuperar atividades reabilitativas, atividades que são mais presenciais e que costumam ser presenciais. Sabemos que temos uma grande limitação de respostas sociais de uma forma geral
e que estes são grandes desafios com que temos que lidar. O futuro é isto que sabemos, não é? Vamos ter aqui, o futuro traz-nos incerteza, o desemprego está a surgir, a crise social, questões que enchem já hoje em dia os telejornais e percebemos que há uma tensão que está a crescer, não é? São grupos de risco que vamos ter sem dúvida nos profissionais de saúde, mas também é verdade que vamos ter como grandes grupos de risco os desempregados, as pessoas mais jovens que vão ficar nesta altura com o seu futuro alterado e com grandes incertezas em relação àquilo que vai acontecer. Em relação às respostas, sabemos que temos os mesmos problemas que tínhamos na era pré-Covid, como nós dizemos, não é? Agora ainda com mais pertinência. Pronto. Quando esta é a pirâmide de organização de serviços definida pela OMS, e se vocês repararem, aquilo que são as respostas definidas pela OMS, nós temos 2 grandes níveis na base da pirâmide, que são o que têm a ver com o autocuidado e com os cuidados na comunidade, é aquilo que todos nós podemos fazer pela nossa própria saúde mental e é aquilo que nós podemos fazer pela saúde mental dos outros, enquanto cidadãos, familiares, enquanto fazendo parte da nossa autarquia, do nosso prédio, do nosso bairro, aquilo que são respostas comunitárias que podem surgir, não é? Outras de uma forma mais estruturada, aquilo que é, por exemplo, o papel das IPSS, dos grupos comunitários, que têm um papel, obviamente, das câmaras, das juntas de freguesia, tem um papel, obviamente, fundamental. Depois temos aquilo que é o papel dos cuidados primários, assim sendo, o papel dos serviços de psiquiatria, de uma forma geral, e aqui há uma relevância grande para que possam ser respostas comunitárias, respostas de proximidade em relação à população e, sobretudo, naquilo que é o grande desafio que nós tivemos a falar, que é a articulação entre aqueles 2 níveis, os cuidados primários e os cuidados de psiquiatria, a articulação na saúde. Mas, como vocês percebem, aquilo que é a resposta social é algo que é mais alargado e tem que envolver todos os outros parceiros. Pronto. O que é que sentimos que é fundamental para os próximos tempos? É fundamental que tenhamos uma relação estreita entre a intervenção clínica e a intervenção social. É fundamental que possamos identificar aquilo que são grupos de maior risco e pessoas que tenham maior risco de ter problemas de saúde mental. Possamos fazer intervenções precoces o mais possível, nomeadamente em grupos, por exemplo, como a nível das grávidas, a nível dos primeiros anos de vida, porque vão ter um impacto muito grande ao longo de toda a vida dessas pessoas. Temos respostas multidisciplinares, estamos num contexto em que não nos interessam respostas só de médicos, só de psicólogos, só de enfermeiros, só de assistentes sociais, não. O problema é muito complexo e precisamos da intervenção, da resposta de todos estes grupos profissionais, mas de uma forma articulada. Estamos a falar de dar respostas a problemas diferentes que as pessoas também vão ter. Temos que conciliar proximidade e diferenciação, temos de dar respostas às quais as pessoas possam ter acesso, mas que sejam também intervenções eficazes. Temos que promover o desenvolvimento de cuidados de saúde mental a crianças e jovens, que era algo que já sabíamos antes, que era uma necessidade e que agora se torna ainda mais urgente, e garantir a articulação entre a saúde mental da infância e a adolescência com a saúde mental de adultos, seguir famílias, não é? Famílias de forma a que não se perpetuem fatores de risco e não se repliquem modelos patológicos. Isto já sabíamos antes e agora sabemos que ainda é mais importante. Portanto, para concluir, só desta forma nos podemos antecipar, perceber quem são os mais vulneráveis, introduzir estratégias que atenuem discrepâncias e que reforcem a resiliência e a coesão social, que interrompam ciclos de pobreza, discriminação e sofrimento. E não ficaremos, nesse caso, apenas num papel de espectadores à espera que novos doentes engrossem as nossas fileiras. Temos que identificar boas práticas e investir nos cuidados primários e na sua articulação com os serviços hospitalares. Temos nesta pandemia também bons exemplos de como isso foi possível e de como foi bem feito e como é tão importante. É importante conseguirmos envolver e motivar parceiros, promover a comunicação entre todos e perceber o que faz falta e aquilo que é preciso fazer. E, para terminar, e que estamos aqui numa escola de saúde pública e foi por isso que quisemos vir e partilhar o que estamos a fazer, perceber de uma vez por todas que a saúde mental tem que ser uma prioridade e que é uma questão de saúde pública e que só assim é que vamos poder, na verdade, melhorar a saúde mental de todos. E pronto, é isto que nós tínhamos para vos dizer e estamos agora aqui abertos a perguntas, comentários, temos aqui também a professora Ana Rita Góes e, portanto, estamos disponíveis para aquilo que precisarem de perguntar. Vamos tentar tirar a apresentação, acho que conseguimos.
e ficarmos assim mais cara a cara. Caso haja dúvidas das pessoas, há outra modalidade disso, como é que esclarecemos todos? Isso. Ok. Isso. Faça isso. Maximiza a linha acima? Não? Ok. Não. Tá bom. Tá. Ok. Muito bem. Muito obrigada a todos. Então, e agora desse lado, questões, comentários que vos tenham ocorrido entretanto? Muitos alunos, temos aqui pessoas que são portugueses, pessoas são de outros países também, por isso é que tentámos também fazer esta introdução de como é que os serviços são organizados, mas os que estão cá conhecem os serviços também. Perguntas, comentários, dúvidas? Eu tenho uma dúvida pessoal e também já alargada, que já foi também levantada até na comunicação social, em relação aos lares residenciais de deficiência mental, porque estão a ser equiparados aos lares de idosos. E não estou a ver uma grande resposta nesse sentido, em termos de apoios familiares, porque, por exemplo, o meu irmão está em residência já neste momento quase há 4 meses, por causa deste contexto, e faz parte da ARS Lisboa Val do Tejo. Mas eu não percebi muito bem esta distribuição do acesso, porque eu estou a falar de Pataias, Alcobaça, que é a ARS Lisboa Val do Tejo, mas que não ficou aqui englobada porque não falam sequer do Hospital de Leiria, que é onde... Leiria não pertence já à região de Lisboa Val do Tejo, é centro, é região centro. Pois, mas a minha freguesia, o meu centro de saúde e Alcobaça já pertence. Sofia, eu aí lamento, há algumas, nem sempre a geografia nesta distribuição é o que devia. Nós, às vezes, pois, é que eles neste momento eles estão a seguir as orientações mais, acho que da ARS de Lisboa Val do Tejo, porque eles ainda não permitiram entradas e saídas. Não sei, aí realmente esse pormenor também não faço ideia. Pronto. Seguramente que alguém de Leiria saberia resolver. Aquilo que nós percebemos nesta pandemia, por exemplo, e sem querer entrar provavelmente em muitos detalhes, é que obviamente que esta pandemia trouxe muito aquilo que são momentos de verdade, a gente perceber o que é que funciona e o que é que não funciona. E seria tudo muito mais simples se em cada sítio houvesse um ACES, coincidisse com uma câmara, coincidisse com um hospital. Não é? Pronto. A verdade é que isso nem sempre acontece, e, portanto, nem sempre as coisas batem certo, nem em relação à própria ARS. Em relação aos lares, não houve propriamente a DGS fez algumas normas em relação aos lares, mas aquilo que posso dizer é mais do que decorre de alguma experiência que houve em relação a vários sítios. Por exemplo, quando nós falamos de grandes estruturas psiquiátricas, nas grandes estruturas psiquiátricas temos coisas muito diferentes. Também temos pessoas do âmbito da deficiência, temos pessoas que têm, no fundo, doenças psiquiátricas mais graves, depende. Há circunstâncias, por exemplo, na Rábida houve uma circunstância que surgiu, estava-me agora a lembrar, relacionada com a colheita, por exemplo, não foi, Isabel? Talvez Isabel possa falar sobre isso. A Rábida é uma das instituições que foram fazer os testes, houve um utente que deu positivo. Um utente não, peço desculpa, um monitor que deu positivo. E teve que se testar todos os utentes que estavam lá internados, e isto foi na APPA-CDM, portanto é uma instituição para adultos com deficiência mental, e foi necessário nós intervirmos aí para tentar apoiar os enfermeiros que foram lá fazer a colheita. Obviamente que é assim, sinceramente, em relação a esse lar em específico não faço ideia nenhuma e, portanto, é algo que eu penso que já escapa mesmo aquilo que é a nossa região. Nos outros, aquilo que se tentou sempre foi que houvesse uma articulação com os cuidados de saúde primários. De uma forma geral, uma coisa é a gestão do próprio lar, não é? Pronto, e outra coisa é a articulação com os serviços que estão na sua zona, quer sejam cuidados de saúde primários. É uma zona muito complicada. Essa zona e todas as zonas que acabam, nós também temos aqui na Rábida, porque como nós estamos na Península de Setúbal, temos aqui zonas que são fronteira entre a ARS LVT e a de Lisboa Val do Tejo e a ARS Alentejo.
e esse tipo de situações que cria-nos aqui um bocadinho dificuldade. Uma coisa que nós percebemos aqui nesta pandemia é que o país que nós já sabíamos que funcionava a várias velocidades, com a pandemia percebemos, e nestes sentidos então do lar, que é aquilo que a doutora Teresa estava a dizer, em termos de lares e instituições, ainda mais a várias velocidades funciona. E provavelmente é isso que se está a passar aí em Alcobaça e no Hospital de Leiria. Mais perguntas, comentários que vocês queiram fazer? Em relação aos lares ou estruturas, a preocupação foi muito, porque as pessoas estavam confinadas, não é? A preocupação foi muito, não foi intervir dentro do lar em si, foi mais garantir as condições para que o lar pudesse funcionar de uma forma adequada. Teve a ver, por exemplo, com assegurar material, houve aqui grandes preocupações com assegurar, até do ponto de vista da própria saúde pública, o assegurar recursos de várias formas, não é? Tivemos assim várias intervenções a nível da Casa de Saúde da Idanha, do Telhal, do Centro do Pisão. São grandes estruturas psiquiátricas que levantaram uma série de questões em relação ao próprio contágio, ao risco de contaminação e em relação aos profissionais. Mais questões que queiram colocar, digam lá. Sim, sim. Eu só queria fazer uma questão. Uma não, duas. Os profissionais de saúde que recorreram ao apoio, o número de profissionais foi maior ou menor do que aquilo que vocês estavam à espera? Se é que já estavam à espera do número de profissionais que recorressem à ajuda? É uma boa pergunta, variou, os sítios não foram todos iguais e, portanto, curiosamente, por exemplo, houve mais pedidos, curiosamente ou não, até acho que é compreensível, nos sítios mais periféricos, dentro da região, e menos nos sítios mais centrais. Podemos encontrar várias explicações para isso, se calhar quem está em Lisboa acaba por ter vários tipos de respostas, não é? Pronto. Quem está em sítios mais periféricos acaba por recorrer mais à resposta que houve. Também houve nesta altura uma pulverização muito grande, muitas respostas, não é? E, portanto, houve muitas linhas que foram criadas e, portanto, houve uma pulverização dessas respostas. Houve um trabalho que eu penso que foi muito importante e que a doutora Isabel Pinto ilustrou, que não foi só um trabalho propriamente de intervenção, foi muito de intervenção perante pessoas que estavam aflitas, foi muito um trabalho preventivo também, e foi isso que ela explicou. Ou seja, não serve de muito. Vamos lá ver, por exemplo, se pensarmos num hospital que as pessoas não conversem, não expliquem aos profissionais como é que estão organizados, não se preocupem com os seus descansos e depois criam uma linha para dar consulta, não é essa a ideia. Ou seja, há muita coisa que pode ser feita quando quem coordena está atento à forma de funcionar. Outra coisa que eu também queria dizer, e o barómetro da Escola de Saúde Pública demonstrou isso, é que isso é engraçado porque passaram 3 meses e parece que passaram 10 anos. E se calhar há coisas que eu estou a dizer aqui que aconteceram ao fim de um mês e que se calhar se repetíssemos agora podiam já não ser iguais. Agora as pessoas começam a ficar muito cansadas. No parâmetro da Escola de Saúde Pública demonstrou-se uma coisa muito interessante, foi que, de uma forma geral, quem estava a trabalhar mantinha uma melhor saúde mental do que quem estava em casa confinado. E os profissionais de saúde não eram diferentes nisso, ou seja, a saúde, e quem já teve as minhas aulas de saúde mental, falámos muito sobre o que é isto ter uma boa saúde mental, faz de um balanço. E, portanto, apesar dos profissionais de saúde poderem estar ansiosos, cansados e irritarem-se, o facto de terem uma missão clara, saberem o que é que estavam a fazer e que isso era importante, haver um reconhecimento da parte dos outros e uma gratificação, isso também funcionou como um fator protetor. E, portanto, no barómetro da escola, os profissionais de saúde eram como as outras pessoas que estavam a trabalhar, não tinham propriamente um muito maior risco. Isto é interessante. Eu acho que um aspecto importante é que, volto a dizer, a saúde faz de um balanço. O facto das pessoas estarem ansiosas e dormirem mal não quer dizer propriamente que vão estar todas muito mal. Quer dizer que é normal, não é normal estarem preocupadas, estarem
tensas, estarem alerta com tudo aquilo que está a passar, estamos todos, não é? Pronto. É uma reação normal e adaptativa. E os profissionais de saúde também a tiveram, não é? Pronto. Agora, posso imaginar que se daqui, por exemplo, vou dizer um hospital como o meu, se calhar em os outros todos, eu sou diretor de serviço de psiquiatria, como vocês sabem, do Fernando Fonseca, continua a ser um dos sítios onde há mais Covid, onde há mais questão para internar doentes. Se calhar se eu fizer a avaliação hoje já não é igual ao mês atrás. As pessoas começam a ficar mais desanimadas, mais cansadas, mais tensas. Quando volta a haver profissionais têm que voltar à urgência geral, não é? Pronto, portanto, isto é uma coisa que é dinâmica. Pronto, depois também assistimos a duas coisas. Assistimos, por um lado, a dois tipos de reações. Uma é profissionais que não queriam ir, exprimiram isso ao sítio onde trabalham, e por outro lado, profissionais que queriam escolher pessoas com quem sempre tinham contado e conversado quando precisavam. Assistiram-se às duas coisas, não é? Também é interessante. Não é? Pronto. Ok, obrigada. Ah? Uma outra questão que eu tinha era relativamente àquela pirâmide que mostraram no slide, a pirâmide da OMS, em que a base é self-care e informal community care. Sendo as bases da pirâmide, e agora faço a pergunta um bocadinho para pedir a vossa opinião pessoal, não deveriam ser os pontos mais trabalhados? E eu acho que o que é mais trabalhado é hospitais, centros de saúde, e é aí que se dá mais importância quando os outros é uma base de uma pirâmide. E sem aqueles, nada funciona. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que sem dúvida, e é por isso que eles aparecem ali, e é por isso que há muita coisa que é necessário fazer agora, nos próximos tempos, e que tem a ver exatamente com isto, tem a ver com... mas é interessante também pensarmos que houve muita coisa a esse nível que aconteceu. E se vocês olharem à vossa volta, houve imensa coisa que aconteceu de uma forma que eu acho que é positiva. As pessoas tentaram dar respostas dentro das suas famílias, assumir quem tinham que cuidar, dentro do seu bairro, aquelas coisas no prédio, se ajudar não sei quem, se vir para a rua ouvir o hino, não sei, há uma série de exemplos de tudo isso que foram circunstâncias que aconteceram e que têm que continuar a acontecer, não é? Pronto. Aquilo que foi o nosso papel teve muito com organizar aquilo que era a resposta da saúde, não é? Pronto. Agora, o resto são coisas que nós temos que valorizar, perceber que existe e que temos que valorizar, não é? Posso dizer que nos primeiros tempos, aquilo que se sentia quando se começava a trabalhar, era que tudo o que eram estruturas de suporte social e PSCs estavam na rua a trabalhar, não é? Não foi uma resposta apenas da saúde, tudo isso funcionou. E, portanto, a esse nível, podemos pensar, por exemplo, isto é interessante, a comunicação social tem um poder muito grande, por exemplo, não é? E eu posso dizer que houve, já houve uma coisa pessoal, não sei o que os meus colegas acham, não é? Podemos conversar mais, estou aqui a falar, mas houve aqui, por um lado, uma boa resposta da comunicação social em alguns aspectos, mas noutros também má. Por exemplo, boa quando aparecem pessoas com exemplos positivos da forma que se conseguiram organizar e até vários spots que surgiam. O que é que fazem em casa, como é que se organizam, o que é que fazem, não é? Como é que reagem a isto tudo. Má quando estão sempre a dizer, por um lado estão sempre a bombardear as pessoas com quantos mortos é que há, quantos contactos, etc. e tal. Ou, por exemplo, quando estão sempre a dizer estamos muito mal, saúde mental, estamos muito mal. A certa altura, como se as pessoas não tivessem capacidade de reagir, não é? Pronto. Ou seja, há aqui algo que é algo mais global da própria comunidade, não é? E que não é uma estratégia propriamente organizada da mesma forma, não é? Mas não sei o que é que querem dizer. Na minha opinião também, e pegando novamente naquela pirâmide que é fantástica, aquilo de facto é um bom esquema, na minha opinião, que já estou aqui há alguns anos na área da saúde, Portugal é péssimo na prevenção, péssimo. E portanto, péssimo, não é catastrófico. Eu já trabalhei em várias áreas, uma delas a toxicodependência, em que se cá com prevenção, isto nos anos 90, a prevenção se calhar poderia trazer menos mortes, menos doenças,
da toxicodependência, daquilo que sei. Pronto, e o que se passa é exatamente isso, é uma questão cultural, na minha opinião, é uma questão cultural em que se calhar não é rentável, coisa assim do género, e se calhar é mais visível as consultas, a quantidade de consultas que se dá no centro de saúde, a quantidade de consultas que se dá, e se calhar o mais importante, a quantidade de utentes que vão às urgências, isso é que torna o hospital importante. Se nós fizermos uma boa prevenção, se calhar não há tanta gente nas urgências, eu estou a falar sem filtros. Estou a falar sem filtros. Já tenho o microfone ligado para responder. Bestial, boa. Mas uma boa prevenção, se calhar havia menos gente na famosa porta rotativa, no serviço de urgência, não é? E é a minha perspectiva, que eu nunca trabalhei nos cuidados primários, onde se faz muita prevenção, não é? Mas, sinceramente, para mim não é visível. Eu, além de fui apresentada como presidente do Conselho Clínico, mas antes de ser presidente do Conselho Clínico sou médica de família. E prevenção é uma das nossas bases de trabalho. Tenho que concordar que não se faz prevenção, por muito que me custe, por muito que seja por isso que eu tenha vindo para a Medicina Geral e Familiar, há sempre os fogos que se têm que apagar. Há sempre a diabetes que tem que se prevenir a amputação, não se tem que prevenir a diabetes, portanto, nós corremos sempre atrás do prejuízo. Não queremos amputações, portanto queremos ali uma diabetes controlada mais para cima do que para baixo. Mas não temos tempo para o fazer e a verdade é essa, nós somos completamente... Nesta fase então é impossível nós conseguirmos fazer o que quer que seja de prevenção. Nós temos as consultas a começarem, nós temos os trace Covid, que é a forma que nós temos de controlar os doentes com Covid, nós temos tudo e acompanhamos tudo e seguimos tudo e aquilo que nos diz respeito, a verdadeira prevenção, a prevenção na comunidade é extremamente difícil. Agora, eu sou médica de família desde 2008, portanto acabei a minha especialidade em 2008, estamos a falar de há 12 anos para cá e desde há 12 anos para cá o que se tem assistido é uma melhoria substancial, mas substancial naquilo que o médico de família faz em termos de promoção. Quando eu comecei não havia sequer promoção, os médicos não iam às escolas ou iam muito pouco às escolas, havia um ou dois que iam falar de promoção da saúde nas escolas e agora vamos. Vai a saúde pública, vamos nós, portanto, acaba por se conseguir mais qualquer coisa. Saúde mental, prevenção da saúde mental e falando naquela pirâmide. A saúde mental continua a ser um grande estigma na população. E falar de saúde mental, eu estou a ficar com burnout, eu profissional estou em burnout, não é fácil admitir isso. A minha vizinha do lado dizer eu estou com uma depressão por causa do Covid ou eu estou com uma depressão por causa disto ou daquilo, não é fácil admitir isso. E temos que temos que tentar desmobilizar, desconstruir um bocadinho esta ideia de que a saúde mental é um estigma. E estamos a falar de saúde mental, simples coisas, stress, burnout, não estamos a falar já do estigma da saúde mental, de doenças psiquiátricas reais. O que é que eu acho que nós estamos a fazer neste grupo? Ao também desmistificar um bocadinho isto na nossa população profissional, acabamos por conseguir desmistificar na nossa população em geral. Como é que nós vamos conseguir fazer mais? Eu acho que nós vamos conseguindo. Todos nós em conjunto e neste tipo de sessões e com vocês de certeza que ao fazer o mestrado de questão de certeza que também vão pensar um bocadinho e isto que nós estamos aqui a falar vai-vos fazer aqui algum clique, porque realmente é uma área que não há muito e em termos de cuidados de saúde primários então não há mesmo quase nada e eu sinto-me um bocadinho a desbravar aqui um bocadinho o caminho nos cuidados de saúde primários. E penso que ali o meu grupo que está lá ao fundo concorda comigo que em termos de trabalho, de cuidados de saúde primários, não havia muita coisa feita. Para vocês terem ideia, grande parte dos hospitais nem sabiam que eram ACS também, porque nós sempre fomos os parentes pobres, digamos assim, da medicina, e agora cada vez mais estão-nos a dar a importância que nós também merecemos como todos os outros. Portanto, aos poucos vamos conseguindo
trabalhar essa base da pirâmide. Se calhar estamos a fazer ao contrário, mas também não temos outro remédio. Estamos a trabalhar de cima para baixo e devíamos trabalhar de baixo para cima, mas pelo menos estamos a tentar lá chegar. Bem, sem querer aqui tomar o papel do otimista do grupo, eu concordo com algumas coisas que foram ditas. De facto, a prevenção pode ser melhorada, vamos pôr as coisas se calhar nestes termos. De facto, eu tenho assistido a uma evolução, estou nos cuidados, estou na saúde há 14 ou 15 anos, também já trabalhei noutras áreas. Eu sou gestor, não sou médico, nem enfermeiro, e de facto o que tenho assistido é uma evolução muito positiva e muito grande, e isto, mudar a mentalidade das pessoas, dos profissionais, e mudar aqui um bocadinho a atitude, leva o seu tempo, leva décadas, leva gerações. Portanto, isto é um trabalho contínuo. Aquilo que eu posso dizer é que assiste-se hoje um nível de saúde muitíssimo melhor do que era há uma década atrás. Concordo com o Henrique que a nível da prevenção há muita coisa por fazer, e que nós podíamos ser melhores, mas também temos outras vantagens. Nós, a nível da reação, e este caso do Covid-19 foi um exemplo brutal, em que assim que nos pusemos a trabalhar, toda a gente se mobilizou num único objetivo, e isso é fantástico. Portanto, não conseguimos ter todas as características, mas avançamos, e aqui a mensagem é um bocadinho aqui pela positiva, porque acredito efetivamente nisto, e todos os ACEs têm montes de projetos de prevenção, sustentados nas UCCs, sustentados nas USFs, que cada uma tem algumas dinâmicas no próprio grupo, e temos feito muito trabalho de prevenção, muito. Agora, é o ideal, se calhar temos uma margem de crescimento, vamos por isto em termos de gestão, temos uma margem de progressão ainda grande, mas há muito trabalho feito, e há mesmo muito trabalho feito, e há uma dedicação dos nossos profissionais fantástica, e tenho um orgulho muito grande dos profissionais de saúde que nós temos neste país. Isto também veio demonstrar que Portugal está a dar cartas neste sentido. Agora há aqui uns fediveres, há aqui umas conversas à volta, mais ou menos, mas não interessa, nós objetivamente conseguimos transmitir para a população alguma tranquilidade, porque houve muitos aspectos positivos. Basta ir ao supermercado hoje em dia, na vida pessoal de cada um, e nós vemos que as pessoas mantêm este distanciamento, oxalá se mantenha do pós-Covid, e isto se calhar até é ótimo, mas isso é porque nós somos latinos e porque gostamos de proximidade, e se calhar isto vai estabelecer aqui um novo padrão, umas novas regras, mas pronto, no fundo era aquilo que eu queria aqui também partilhar, é um bocadinho também este aspecto positivo que nós temos de tirar disto, e temos que levar isto para a frente, e não vale a pena esperar o leite armado, vamos conseguir e vamos levar isto muito à frente. Não sei se alguém quer... Alô, boa noite. Sim. Podemos? Sim. É a mesa ainda? Boa noite, eu sou Ana Lídia, sou uma médica angolana e sou aluna do curso de mestrado de saúde pública, primeiro ano. Eu estou cá, em Lisboa, distante de tudo e de todos, sem a família do outro lado do oceano e eu cá. Vivendo essa pandemia, eu acho que, e participando nesse painel que fala da saúde mental, eu vivi, se calhar, e como todos nós vivemos, experiências que jamais gostaríamos de voltar a viver, né? E tudo isso para nós traz um novo aprendizado e uma nova maneira de estar. Fomos submetidos, estamos a ser submetidos a uma pressão que não é normal. Eu posso trazer aqui, do ponto de vista da minha experiência, da minha vivência, aquilo que me ajudou a ultrapassar isso. No princípio da pandemia, na verdade, tive aquela sensação de medo, de insegurança, de impotência, mas também como profissional tive aquele desejo de, eu sou médica e como médica não me sinto bem ficar em casa. O meu marido é militar e ele diz assim, cada um morre na sua profissão.
Então, se eu não trabalhar, eu posso ser acometida e morrer na mesma, mas se eu trabalhar, eu pelo menos morro a trabalhar. E um dos primeiros impulsos que eu tive foi, bem, eu já vivi algumas situações difíceis no meu país, guerras, fomes, pestilências e epidemias. Então eu estou cá como estudante, mas eu não posso ficar aqui impávida e serena, eu posso fazer qualquer coisa para ajudar. Me inscrevi algumas vezes e tal, infelizmente, ou não sei se que digo, me disseram que haviam de, quando precisassem, me chamariam. Não sei se digo graças a Deus, se digo o que é. Do outro lado, nunca recebi outra vez esse toque. Mas senti também esse desejo de apoiar outras pessoas aqui muito mais próximas, né? Os vizinhos e outras. Então, quero dizer que este sentido e esse sentimento de dar-se, até certo ponto acaba por desafogar esse stress, porque senão fica fechado, eu acho que havia de acabar comigo o mais depressa possível. Por outro lado, tem um outro ponto negativo que é a imprensa. A imprensa, eu acho que a imprensa acaba por nos matar muito mais do que a própria doença. Não sei o que está por detrás dessa comunicação assim tão violenta, tão agressiva, que a dada altura, de uma maneira de me proteger, eu decidi não ver. E faço seleção da informação que me chega para ver se eu consigo manter o meu lado psicológico. Por último, gostaria de fazer a seguinte pergunta: o que é que sentem? Do ponto de vista clínico, os profissionais clínicos sentiram que houve uma grande afluência dos nossos doentes, do ponto de vista que já eram, por exemplo, pessoas que já tinham problemas psiquiátricos. Houve alguma agudização dos seus quadros neste período da pandemia? E a outra questão também era se também sentiram o que podia acontecer do ponto de vista de saúde, tudo se fez para que os hospitais e as instituições de saúde não sentissem aquela pressão, né, que aconteceu com os outros países, como na Itália, como na Espanha, em que o serviço de saúde não conseguiu dar resposta. Aqui em Portugal as coisas aconteceram melhor, mas no que diz respeito à saúde mental, houve alguma pressão ou não houve? Ok, muito obrigada, Ana Lídia. Eu posso responder, depois passo aqui a palavra para os colegas dos cuidados de saúde primários, para as outras pessoas também. Aquilo que posso dizer é que é assim, nos primeiras 2 semanas, 3 semanas, primeiro mês, houve um susto muito grande e, portanto, houve, por exemplo, uma diminuição muito grande da vinda à urgência. Ninguém ia à urgência, mesmo que estivessem mal. Pronto. Daí ter sido tão importante o contrário, que os serviços fossem atrás dos doentes, se telefonassem, ver se estavam bem. Eu posso dizer que no mês de abril deste ano se fizeram mais 8, qualquer coisa por cento de consultas do que no mês de abril do ano passado. Pronto, muitas delas foram telefónicas, mas isso correspondeu a este esforço de ligar às pessoas, ver se estava bem, assegurar aquilo que estava a acontecer. E, portanto, houve no meio da pandemia, não é? Com equipas divididas, com uma série de coisas. E, portanto, acho que há aqui, ainda relacionado com a conversa anterior, acho que há aqui uma coisa que é importante a gente assumir, não é? O papel dos serviços de psiquiatria, o papel dos ACs, nesta fase, foi muito, e tinha que ser, dar resposta, é isso que as próprias Nações Unidas dizem, dar resposta àqueles que necessitam e que naquela altura estão aflitos ou podem descompensar. É essa a prioridade e é isso o papel específico que os serviços de saúde têm que ter naquele momento. Se não forem os serviços de saúde a fazer isso, ninguém o vai fazer. Pronto. Depois daquilo que aconteceu, que nós vimos, passado um tempo, por exemplo, nesta altura já há um número maior de pessoas, obviamente que voltou-se ao normal nas urgências e por aí fora, e aquilo que se vê é um agravar dos problemas sociais, e associando a isso mesmo, não é? Quadros mais depressivos, quadros mais complexos, isso acontece. Em termos de patologia aguda,
os muitos telefonemas que houve para todas as linhas, todas as pessoas que telefonam, porque não dormem, estão ansiosas, isso, embora, volto a dizer, são sintomas, mas não quer dizer que essas pessoas venham a desenvolver doenças. E isto é um aspecto, isto aqui é dos aspectos importantes em termos de promoção da saúde mental. Porque se eu achar que se esta noite não dormi, isso quer dizer que estou muito mal, isso não me ajuda. Perceber que isso faz parte de uma adaptação ao que está a acontecer é importante, não é? E também penso que é nesse aspecto que os serviços tiveram e têm um papel importante. Voltando à questão anterior da promoção da saúde, é porque, como a gente tem falado muitas vezes nas aulas de promoção da saúde, a promoção da saúde, vamos a ver, uma parte muito significativa não tem que ser feita por serviços de saúde, tem que ser feita, volto a dizer, pela comunidade. Por exemplo, quando esta escola se organiza para fazer sessões, manter os seus alunos a funcionar, fazer com que possam vir à escola ou contactar com quem precisam, estamos a falar de tudo, de aspectos da sociedade a funcionar, que promovem a saúde mental de todos nós, dando-nos um sentimento de pertença, dando-nos um sentimento de identidade, fazem-nos sentir que sobrevivemos no meio desta confusão toda. Isso é promover a saúde mental. Eu acho que a gente da saúde tem que perceber de que é que está a falar. Também não podemos parar as intervenções para fazer outro tipo de programa. Isso é a sociedade a funcionar. E aí temos todos um papel fundamental. Quando, a nível das escolas, as escolas se conseguiram reorganizar e fazer com que os miúdos pudessem ter atividades, não é? Isso é um papel que é promotor de fatores que são importantes e que nos ajudam a ser mais resilientes, não é? Volto a dizer que podermos comunicar uns com os outros, o facto das pessoas poderem continuar a falar com os seus amigos, fazermos como se calhar muitos nós fizemos, jantares com a família ou com os amigos online. Pronto, isto é a sociedade a funcionar, é disto que estamos a falar, não é? Pronto. Há outras coisas mais estruturadas e isso aconteceu, não tem que ser a saúde a organizar. As câmaras, as respostas que deram para os idosos, para os sem-abrigo, garantir que as pessoas continuavam a ter comida, os movimentos que surgiram agora para garantir aqueles fundos para que toda a gente tenha comida, é disso que estamos a falar. E a sociedade aí organizou-se, não temos que ficar à espera que alguém decida por nós o que temos que fazer. E isto eu digo muitas vezes, há coisas que dependem de todos nós, de cada um de nós. Se cada um de nós tomar conta da sua família, a coisa corre melhor. Se cada um de nós garantir que os seus idosos da sua família têm comida, contacto humano, que alguém vai lá ver, é disso que estamos a falar, não é? Não é? E, exatamente, e portanto não tem que ser uma coisa de cima para baixo, dizer agora vão todos telefonar aos vossos avós para fazer. Não, as pessoas fizeram isso naturalmente, e ainda bem, e perceberam que era isso que tinham que fazer, não é? Pronto. Eu estava a ouvir a Ana Lídia a falar sobre coisas que terá vivido seguramente em Angola, guerras e tudo isso, que no fundo é isto que desafiam em todos nós, não é? Como é que nós protegemos aqueles que nos são mais próximos, como é que garantimos a nossa identidade, a nossa sobrevivência e por aí fora. É claro que os serviços de saúde têm um papel, mas meus caros amigos, os serviços de saúde têm estado esmagados a tratar de toda a gente, não é? Portanto, não é o momento em que os serviços de saúde podem ter essa preocupação e têm naquilo que fazem, ao promover uma boa comunicação, ao promover a proteção dos profissionais, ao promover as regras, a clarificação de tudo, mas há aqui outras coisas que é a sociedade que tem que fazer e é isso que está na pirâmide, a sociedade, não é? Pronto. E posso-vos dizer que as câmaras, por exemplo, têm tido um papel impressionante. Eu conheço muitas, conhecemos várias da nossa zona, impressionante. Disponibilizaram espaços, disponibilizaram estruturas que apoiam os mais vulneráveis, pronto, não é? Pronto. Nem tudo correu bem, houve coisas que terão corrido mal, mas de uma forma geral acho que houve um esforço brutal naquilo que é a sociedade, não é? Pronto. Isabel, não sei se quer continuar a responder à pergunta sobre os... Responder à outra pergunta da diferença de Portugal com os outros países da Europa, nomeadamente Espanha e Itália. E isto, segundo o que os espanhóis dizem, tem a ver com os cuidados de saúde primários. Nós tivemos os cuidados de saúde primários que desde o primeiro dia estiveram em cima do acontecimento, tanto a parte da saúde pública como da parte de medicina geral e familiar, e que continuamos. Nós todos os dias telefonamos, não digo a todos os utentes, porque é um número absolutamente... Para vocês terem ideia, no Aça Rábida teríamos que fazer aproximadamente 800 telefonemas por dia para acompanhar
todos os utentes que estão inseridos com suspeita de Covid. Mas não telefonamos a 800, mas telefonamos a 600 hoje, mas aos outros 400 amanhã, e acabamos por conseguir, nós, estou a falar do iRábida, que é o que eu conheço, o Oeste é igual e o país todo é igual. E eu acho que teve muito a ver com o apego dos médicos de família, dos enfermeiros de família, de todos os cuidados de saúde primários, que se dedicaram de alma e coração nesta fase, sem fins de semana, sem horas para dormir, sem nada, e que conseguiram travar um bocadinho a propagação da doença. E o travar é literalmente travar, porque os positivos ficaram literalmente em casa com risco de serem presos, portanto houve mesmo aqui uma travagem absoluta. Se foi isto ou não, não lhe sei dizer. Eu lhe sei dizer que todos nós trabalhámos e trabalhámos muito e que continuamos a trabalhar muito para que consigamos fazer aquilo que estamos a fazer, os cuidados de saúde primários. Os hospitais têm um papel diferente, não é melhor nem pior, é diferente, porque nós aqui funcionamos muito na prevenção, portanto, tu estás positivo, ficas em casa, não sais, que é para não infectar os outros. Os hospitais, quando recebem, já recebem os utentes infectados e com problemas. Nós tentamos aqui não chegar, que eles não cheguem ao hospital. E penso que essa foi a nossa grande vantagem. Foi estes cuidados de saúde primários que conseguiram travar grande parte deles. Os hospitais, temos médicos excepcionais que têm trabalhado e que continuam a trabalhar. Os da ARS-LVT nesta fase estão todos, já estavam cansados, psicologicamente então exaustos, e agora de repente temos este boom de casos. Mas acho que a diferença mesmo somos nós, cuidados de saúde primários. Os colegas do hospital fazem aquilo que os outros colegas dos hospitais dos outros países também fazem, não é? E aqui não é desvalorizar nem um pouco mais ou menos, é que nós temos algo que os outros países não têm, que são, apesar de todas as conversas que existem, nós temos uns ótimos cuidados de saúde primários. Temos cuidados de saúde primários organizados e a população toda pode ter acesso a cuidados de saúde primários. Outra coisa que foi muito interessante, por isso é que eu digo que são momentos de verdade, foi que neste momento a resposta que houve foi a resposta do Serviço Nacional de Saúde, não foi dos privados. Foi do Serviço Nacional de Saúde, com todas as deficiências que tinha e que tem, mas que mesmo assim deu uma excelente resposta. Em relação, só aqui quase, em relação à imprensa, a imprensa vai atrás daquilo que se vende, não é? Eu acho que todos nós tivemos a páginas tantas, e era uma das recomendações que tínhamos, até não ver assim tantas notícias, ver no máximo 1 hora por dia de notícias, meia hora de manhã, meia hora à noite, mas a doutora Lídia pode estar descansada porque o nosso campeonato de futebol já começou. Ontem, às 10h30, 11 da noite, fiz um zapping pelos 4 canais e fiquei horrorizado, todos eles estavam já a falar de futebol. Portanto, todos eles. Despedir o Bruno Lage, como é que é possível? Todos eles a falar de futebol, portanto, lá está, atrás da. Isso não é desporto, não é desporto. Já estavam a falar de futebol e, portanto, lá está, novamente a imprensa atrás daquilo que se vende, não é? Temos que ver uma coisa, já agora só uma pequena parte, e isto, às vezes os médicos trazem um bocadinho isto. Todos os anos morrem muito mais pessoas da gripe sazonal do que já morreram pessoas de Covid. É preciso também ter um bocadinho esta noção e relativizar também um bocadinho esta coisa. 1000 e não sei quantos mortos já foram, é verdade. Grande parte deles com mobilidades, se não fosse do Covid, o Covid só lhes trouxe um bocadinho mais de saúde, agudizou situações que já estavam, se calhar, com alguma propensão para acontecer alguma coisa deste género, não é? Assim como a gripe sazonal, todos os anos morrem muitíssimo mais pessoas. Portanto, é preciso não enfatizar aquilo, acho que é preciso pegar naquilo que são as diretivas e agora termos os nossos cuidados redobrados em todas as frentes. E, bem, posso partilhar convosco que no meu serviço houve uma pessoa infectada. Uma pessoa infectada no meu corredor da direção, portanto, todos nós tivemos que ir para casa durante 15 dias. Mas eu tinha contacto direto com essa funcionária todos os dias, trazia papéis para assinar, às vezes era a minha caneta, outras vezes não era a minha, era a dela, quer dizer, trocávamos os papéis. Mas como nós tínhamos o hábito já da higienização das mãos, andar sempre com máscara, tudo isso, ninguém ficou infectado naquele corredor, ninguém.
E ela deu positivo, e teve não sei quanto tempo em casa. Portanto, a partir daí também fiquei também um bocadinho mais tranquilo, dizer assim, isto acontece, mas se nós tivermos os nossos cuidados e higienizarmos as mãos, chegamos a casa, vamos correr, lavar as mãos, deixar os sapatos, não sei onde, todos aqueles rituais, estes novos rituais, portanto, conseguimos, se calhar a comunicação social, se calhar podia pegar outra vez nestas peças, puxar as passou alguma vez e repetir, a vez de estar a repetir as sessões de quando morrer mais dois, agora 90% são na ARS de Lisboa e Val do Tejo, há mais testagem, quer dizer, há 15 dias andávamos a fazer 15 mil testes, quer dizer, é normal não aparecer não sei quantos mil positivos. Se pegarem em 15 mil testes e forem à região norte e começarem a testar todas as empresas, todos os sítios de distribuição, todas as fábricas, de certeza que vão encontrar muitos. Não é? Aliás, os alemães dizem que isto pode ir a 60% de infectados no país, quer dizer, portanto, é só pegar em testes e ir para um sítio que quiserem, de certeza que vão encontrar muitos, quem procura acha, portanto, e isto traz-nos outra coisa, é que a grande maioria destes casos também são assintomáticos, portanto, mais uma razão para nós redobrarmos os nossos cuidados, máscara, lavar as mãos, fazer todos os procedimentos. Portanto, nós podemos estar a conviver com uma pessoa assintomática e não sabermos, não é? Mas se tivermos os nossos cuidados, muito dificilmente seremos contaminados. Portanto, esta mensagem é que tem que continuar a passar um bocadinho incessantemente. E pronto, vamos ver. Eu acrescentaria só a nossa percepção em termos de INEM e daquilo que nós fomos sentindo e de acordo com aquilo que também era a realidade do país, não é? É natural que se o país está, entre aspas, fechado e se não há praticamente atividade, nós, por exemplo, percebemos isto, tanto em relação às chamadas que são, situações que são trabalhadas pelos psicólogos, é proporcional àquilo que foram as situações, portanto nós recebemos menos chamadas e por norma muitas das situações associadas a dificuldades na gestão da própria família, naquilo que seriam vários casos na família, por exemplo, e depois começamos a perceber que com a abertura, portanto, com o desconfinamento, aquilo que nós vamos sentindo é isto, não é? As situações de ansiedade, de depressão, muito associadas a condições sociais adversas, às situações de layoff, a várias pessoas da família em situação de layoff e, portanto, com menos recursos económicos. Inicialmente também tínhamos, por exemplo, em termos internos, em termos dos profissionais, a grande preocupação com a estigmatização de profissionais que pudessem estar e que estiveram infectados e que também foi uma das nossas preocupações. Portanto, aquilo que sentimos é que as diferentes fases pelas quais passamos tiveram, e neste momento aquilo que temos é substancialmente pessoas numa situação social muito adversa e que sabemos, lá está, a professora Teresa Maia falava, e de facto é verdade, a saúde não vai colmatar se não houver resposta estruturada com a parte social, não é possível, não é? E portanto sabemos que este é um dos nossos desafios e que a saúde mental é esta parte, de facto também quando falávamos aqui na parte comunitária, de responsabilização de cada um de nós na resposta a estas situações também. Um exemplo como a doutora Maria estava a dizer, eu este fim de semana fui a Castelo Branco e fui de comboio. E uma coisa que achei muito interessante foi que no comboio havia várias coisas afixadas sobre a violência doméstica, alertando para o facto de, no contexto de Covid, no contexto de confinamento, etc. e tal, é mais provável que surjam situações de violência, que as pessoas tenham mais dificuldade em pedir ajuda, e com uma lista, uma coisa bem visível, espalhada por todo o comboio, com uma lista de todos os sítios que as pessoas podiam contactar em função do sítio onde viviam. E é assim, há coisas como esta, que é disso que nós estamos a falar, e isto é a sociedade, a comunidade, a mover-se, não é? Estavam lá os contactos das várias associações que podiam dar resposta, em função do comboio, ia daqui até lá para cima e, portanto, as várias respostas que existiam, espalhado por todo o comboio. É um exemplo do que a gente está aqui a dizer, não é? Há mais perguntas, comentários? Muito bem. A hora já vai bem adiantada, não é? Acho que sim, é verdade.
penso que já tivemos a oportunidade de conversar sobre uma série de aspectos importantes. Eu no início dizia-vos que esperava que nos trouxessem uma mensagem de esperança. De facto, a minha expectativa era que nos trouxessem uma mensagem um bocadinho diferente da dos telejornais, em que nada funciona, que as respostas não se articulam e por aí fora, não é? E, portanto, recordar-nos que, de facto, que estamos rodeados de pessoas à nossa volta que arregaçam as mangas e seguem para a frente e fazem as coisas acontecer e no fundo também para os nossos estudantes da promoção da saúde e da saúde pública lembrar-nos que isto passa por cada um de nós e por esta necessidade também de trazermos para os outros mensagens um bocadinho diferentes destas mensagens só da ameaça e da proteção da infecção e por aí fora. E, nomeadamente, a importância de contarmos estas experiências boas, as coisas que correm bem, as pequeninas coisas que acontecem no sítio onde vivemos, na nossa família e que fizeram a diferença, porque de facto assistimos todos os dias a uma série de mensagens no sentido do distanciamento e por aí fora. É preciso recordarmos também de chamarmos a atenção para estas outras que são mensagens que mostram o papel da coesão social, não é? E, portanto, que mostram claramente que é isso que vai fazer a diferença, não só agora nesta fase, mas daqui para a frente, é sermos capazes de ser comunidades que se organizam e que funcionam não na base do indivíduo, mas que funcionam na base do todo, de todo o grupo, da proteção de todos e da busca daquilo que podem ser melhores resultados para todos, não é? E, portanto, quando eu falava de uma mensagem de esperança era na expectativa de que fosse uma mensagem que nos trouxesse esta inspiração e que nos recordasse a todos que lá no nosso cantinho, no nosso quintal, podemos todos ter um papel de organização social, não é? Que aqui nos foi demonstrada a partir do que acontece ao nível dos serviços, mas que pode acontecer em estruturas bem mais pequenas e originalmente bem menos organizadas, mas que podem fazer toda a diferença. Eu quero voltar a agradecer a todos por se terem disponibilizado para nos trazer este testemunho, agradecer também aos resistentes que continuaram a tentar, embora o link não estivesse a funcionar, não é? E portanto que conseguiram ainda assim estar connosco esta tarde. E pela minha parte, despeço-me, não sei se alguém mais quer dizer alguma coisa, dizer-vos apenas... Posso, aqui, em nome dos meus colegas, agradecermos aqui a presença de todos, agradecermos aqui à professora Ana Rita Góes, à professora Isabel Loureiro, terem-nos dado aqui esta oportunidade de falarmos, partilharmos convosco aquilo que foi a nossa experiência e dizermos sem dúvida nenhuma que é assim, temos a noção de que vêm aí tempos difíceis, tempos realmente complexos, mas em que, sem dúvida nenhuma, aquilo que for a nossa atitude individual fará a diferença naquilo que é um esforço coletivo. Acho que não podemos ter vamos lá ver, tem que haver obviamente uma resposta que venha de cima, sem dúvida nenhuma, organizada, estruturada, mas todos nós temos uma responsabilidade naquilo que está a acontecer e todos nós podemos, na verdade, fazer a diferença. Aqueles dois níveis não são um nível estruturado de cima, são um nível que todos nós têm que emergir. Volto a dizer, é o que nós somos como cidadãos, familiares, vizinhos, aquilo que somos no sítio onde trabalhamos, na comunidade com que nos articulamos, não é? E a forma como somos um apoio uns para os outros, não é? Disso estamos aqui a falar. Um exemplo novamente engraçado, foi muito importante no meu serviço quando numa época mais complicada, mesmo ainda muito inicial, nós fizemos uma sessão clínica pelo Teams, ou aquela sessão clínica de que o Dr. Henrique há bocadinho falou, em que fizemos uma formação pelo Teams para os 15 acessos ao mesmo tempo, passados para aí 2 semanas, tudo isto estará a acontecer. Tem a ver com o quê? São gestos de resiliência, de determinação, que podemos ter a vários níveis e, portanto, se todos tivermos esta atitude, eu não tenho dúvidas de que conseguiremos lidar com o que aí vem. Também não adianta pensarmos que o que vem aí não é grave, não adianta pensarmos que isto não vai ter impacto em nós, vai ter impacto em nós e que é normal que fiquemos ansiosos, aflitos, inquietos,
O que não quer dizer que não conseguimos lidar com tudo isto, não é? E, portanto, é isso que eu acho que temos que reter. E se conseguirmos fazer isto uns com os outros, seguramente que a nossa resposta enquanto sociedade será melhor. Minha filha mora num sítio onde todos os dias ao fim da tarde havia um cidadão que punha pura e simplesmente o hino nacional e toda a gente ia cantar para a varanda cantar o hino nacional. Todos os dias se criou aquela rotina, e as alturas já não era o hino nacional, eram outras coisas. Isto tem um impacto na saúde mental dos vizinhos que ali moram? Tem um impacto. Não é decretado, não se disse toda a gente tem que ir tocar. Não, as pessoas fizeram, não é? E portanto, é neste aspecto que estes dois níveis são absolutamente fundamentais, não é? Pronto, devemos estar todos atentos e valorizar aquilo que acontece e devemos perceber todos naquilo que é a nossa área de influência o que é que podemos fazer. Novamente, aquilo que a Ana Lídia disse, acho que é importante, naquele momento, em vez de ficarmos em casa aterrados de medo, pensar o que é que eu, com aquilo que eu sou, na minha vida profissional, pessoal, o que é que eu posso fazer e como é que eu posso contribuir. E eu acho que isso é, na verdade, a mensagem que é fundamental, porque isto depois replica-se no bairro, replica-se no serviço, replica-se numa faculdade, replica-se numa escola, não é? Pronto, não é? A escola teve vários exemplos disto mesmo, não é? De querer desenvolver atividades, formações, manter as aulas, manter o funcionamento normal, acho que tudo isso são aspectos muito importantes que contam para aquilo que é a nossa saúde mental. A saúde mental não se faz só de problemas e de fatores de risco, faz e muito de fatores protetores. E pronto, e portanto acho que era isso. Muito obrigado a todos por terem estado aqui a ouvir-nos. E pronto, e muito obrigada a todos, muito obrigado novamente aqui à escola, à professora Ana Rita Góes, pelo facto de ter proporcionado esta sessão, está bem? Obrigada a nós e até breve. Então, ok, então vá. Correr bem com todos. Ok, adeus. Obrigada, adeus, uma boa tarde a todos. Adeus, boa tarde. Tchau, adeus.